O bambu vai gemer. Os americanos se articulam e puniu com sanções econômicas. E além disso, vem aí uma nova medida que foi anunciada agorinha, que eu vou contar para vocês. O ministro aí que também está no alvo, que é o ministro Alexandre de Moraes, com o contrato da mulher dele, né? Esse celular não é um celular que só fala do Toffoli, né? Por que Dias Toffoli não é descrito como investigado no caso Master? E eu explico. O motivo pelo qual Dias Toffoli trouxe ao Supremo o caso, a investigação do caso Master, é um contrato, aliás, que não foi concluído, entre um deputado federal e o Banco Master. Bom, Dias Toffoli tem mais do que um contrato não concluído, tem um negócio concluído, com dinheiro, né? Passagem de dinheiro através de um intermediário, através de fundos intermediários do Banco Master para o bolso de Dias Toffoli. A pergunta para o Supremo é por que ele não é investigado? Porque se o caso está no Supremo por esse motivo. Né? A minha segunda pergunta, a explicação do Supremo para a saída de Dias Toffoli da relatoria é uma explicação que não encontra base no regimento do Supremo. No regimento do Supremo, um ministro pode deixar a relatoria em duas hipóteses. Primeira hipótese, suspeição, conflito de interesses. E a segunda hipótese, fórum íntimo. Não, na explicação oficial do Supremo, ele saiu por altos interesses institucionais. Isso não está no regimento, é uma criação. Então a minha pergunta para o Supremo é se o Supremo está criando um novo regimento para explicar a saída de Dias Toffoli para a relatoria. E a minha terceira e última pergunta, por que o Supremo mantém o caso no Supremo e não envia para a primeira instância? Por que apenas se troca de relator? Qual é o argumento agora? Se o argumento for aquele contrato do deputado, então é preciso investigar o ministro Dias Toffoli, por uma questão de coerência básica. O homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição. Segundo lugar, que nós estamos em um ano eleitoral. Terceiro, que o Carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. E em quarto lugar, há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Matheus Teixeira, Lula atuou nos bastidores para que o ministro Dias Toffoli deixasse a relatoria do caso? Uribe, exatamente na linha do que você apurou, a minha apuração também é muito parecida, de que o presidente já vinha expondo nas últimas semanas a grande preocupação em relação ao desgaste para a imagem do Supremo Tribunal Federal que o caso do Banco Master vinha trazendo e principalmente devido à condução do processo pelo ministro Dias Toffoli. Ele teve um jantar semana passada, um dia antes da abertura do ano judiciário, na verdade 2 semanas atrás, não na semana passada. Ontem se reuniu com Paulo Gonet, chefe da Procuradoria-Geral da República, e o que lá atrás, nessa reunião do início do mês, tinha sido uma exposição de uma grave preocupação com o Supremo Tribunal Federal, foi ganhando corpo e teve ontem o dia-chave, que foi com o próprio ministro admitindo que recebeu sim e que era sócio de um fundo que tinha ligação com o resort que tinha sido vendido para um fundo ligado a Daniel Vorcaro, e isso complicou a situação e o ministro Dias Toffoli, portanto, recuou, mas esse recuo veio também depois do presidente Lula atuar nos bastidores e deixar claro que não era mais sustentável a situação
Perguntar o seguinte, a gente acabou de mostrar a repercussão aqui da irritação do presidente Lula com o caso. Queria te perguntar o seguinte, você acha que essa reação do Lula já é um reflexo de que ele está prevendo que na campanha esse assunto do caso Master vai respingar? Já existe uma sensação no eleitorado de que existe muita coisa errada acontecendo em Brasília, então é preciso trocar todo mundo. Você acha que é por aí? Olha, eu avalio que a reação de Lula, a irritação de Lula com Toffoli já é antiga, né? Se a gente lembrar que Lula ficou muito magoado quando o Dias Toffoli não liberou, lá quando ele estava preso por conta da Lava Jato, preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, Dias Toffoli não autorizou a saída do presidente Lula da prisão para ir ao velório de seu irmão. E isso causou uma mágoa muito grande no presidente Lula, mágoa que ele arrasta até hoje. E isso, inclusive, foi uma das motivações apontadas ali pelos governistas no Congresso Nacional, de que Lula não estaria pondo a mão no fogo para o Dias Toffoli, não estaria disposto a defendê-lo e a deixar mesmo o caso rolar. Além de... Toffoli está a ponto de ser sacrificado. Mas e o Alexandre de Moraes? E o Lula? Como é que isso vai impactar nas eleições desse ano? Bom, pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar alguns detalhes aqui. Bom, eu estive hoje prestando meu depoimento na Polícia Federal da denúncia que eu fiz, que foi o que deu impulsionamento para essa investigação toda continuar. Agora tá tudo lá com a Polícia Federal, só que o processo ainda está no Supremo na mão do Toffoli. Mas eu acho... Tenho uma ligeira impressão que depois de ontem não vai ficar mais na mão do Toffoli, não. Eu adiantei pra vocês, ainda no início do ano o sistema tá contra a parede. Pelo visto tá sobrando pra esse cara aqui, porque o detalhe é que a Polícia Federal não pediu simplesmente o afastamento do Toffoli no caso. Ele mandou direto pro Fachin porque o Toffoli passa a ser réu investigado no caso, então ele não pode atuar no caso. E como supostas vítimas também não poderiam atuar em caso do Supremo Tribunal Federal, né? Mas antes era só os bolsonaristas que reclamavam. Agora é o Brasil inteiro, inclusive a Globo. O detalhe é o seguinte, com essas denúncias, com tudo isso rolando e com o sistema contra a parede, se preocupando mais em se defender, quem que eles vão descartar, quem que eles vão salvar e como vão criar uma narrativa para fazer isso, exatamente eles estão com menos tempo para pensar em atrapalhar eleições do que pensavam em 2022. Que esse cara aqui, ele tá pensando em eleições, ele tá com alguns problemas. O filho citado no escândalo do INSS e agora, para variar, ele já foi avisado até mesmo pelo TSE, olha que engraçado, que se acontecer aquele desfile com o dinheiro público pode correr riscos. E por que avisaram isso para ele? Porque certamente os ministros do TSE vão ser André Mendonça e Cássio Nunes Marques, os dois ministros indicados pelo Bolsonaro. E cabe lembrar, o Bolsonaro ficou inelegível por causa de um 7 de setembro. Imagina um desfile de escola de samba que foi pago com dinheiro público, sendo que o do Bolsonaro não foi pago com dinheiro público. Foi uma manifestação que as pessoas simplesmente foram na data do 7 de setembro. Ou seja, os riscos estão aí. Foi o que o TSE avisou. A Carmen Lúcia avisou. Você assume se você quiser, o Lulinha. Torna a falar do amigo do meu pai e do Careca de Moraes. A única coisa que eu me pergunto, vendo tudo isso acontecer, agora que tudo veio à tona, agora que esse escândalo do Banco Master, que virou o escândalo do Toffoli, pode virar o escândalo do STF, se o Supremo não tomar uma atitude contra esse cara, resta saber se ele vai ficar quieto. Resta saber se dali a pouco ele não vai querer avançar mais, sabe, nas investigações, porque enquanto as coisas dele estão em sigilo, mas estão vazando por aí pela Polícia Federal, pela imprensa e assim por diante, tem uma reuniãozinha que está em sigilo até hoje, lá no Banco Central, de alguém que tem uma esposa, né, que dali a pouco era advogada também do Banco Master. Esse aqui foi tão pressionado que antes ele dizia que não tinha nada a ver com o resort, aí vazou a imagem dele no resort e agora que descobriram conversas e pagamentos no celular do Vorcaro para ele está dizendo que não, esses pagamentos é porque eu era sócio do resort. Olha só. Conforme pressiona, as coisas vão aparecendo. E o Supremo querendo pagar de bom moço para não respingar em todo mundo, não vai ter outra saída a não ser dar uma punição. Lulinha ameaçado, desgastado, rejeição cada vez maior e sem o aparato do STF, que como ele mesmo sempre disse, eu só consigo governar esse país porque eu tenho STF. Bom, pelo jeito agora o STF está ocupado. Eu não duvido, e já falei isso em outros momentos e continuo a repetir, que para ele a queda do Toffoli significa mais uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele já indicou Bessias para a vaga do Barroso. Dali a pouco ele, derrubando o Toffoli, ajudando com isso, ele consegue indicar o Pacheco. Mas eu volto a perguntar, será que o Toffoli vai aceitar isso numa boa? Será que tipo de negociação eles vão ter que fazer agora? Bom, interessante ver porque todo o sistema tá batendo cabeça, o Lulinha fazendo seus cálculos e o Flávio. Bom, o Flávio tava hoje no Pânico falando sobre os seus projetos para o Brasil e crescendo cada vez mais nas pesquisas. Acho que esse ano não vai ser tão fácil como foi em 2022.
Parece que todo mundo que botou Bolsonaro na cadeia tá podre. Parece que tá todo mundo com esqueminha. Que loucura, né? Quem diria que prenderam um cara por um suposto golpe de Estado porque não conseguiram encontrar corrupção pra botar ele na cadeia, agora tá todo mundo caindo. Simplesmente porque ainda tem gente honesta lutando por esse país. Meus caros, muita coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos importante. Vocês repararam que o Lula, ele não aceitou, o Trump convidou, mas o Lula recusou ir para o chamado Board of the Peace, que é o board da paz para a reconstrução de Gaza, mas que todo mundo sabe que é uma maneira que o Trump criou para bypassar as Nações Unidas e criar um grupo de países mais próximos para fazer algumas execuções de políticas na comunidade internacional. Pois bem, e agora o Trump fez uma outra medida. Ele está convidando os presidentes latino-americanos mais próximos para uma reunião nos Estados Unidos para tratar da influência chinesa na América Latina. Justamente no mesmo momento em que a Embaixada Americana lança um alerta para as autoridades peruanas sobre a soberania do Peru em risco devido à compra de portos por parte da China. Então, isso tudo acontecendo e o Lula não sendo chamado para essa reunião nos Estados Unidos, em que pese ser notícia que ele terá uma agenda com o Trump em março, mostra que é uma balela total aquilo que uma boa parte da imprensa tentou te vender quando disse que, por ocasião da suspensão da Lei Magnitsky, Trump e Lula estavam numa boa. Não estão, e o Brasil está cada vez mais no foco das atenções dos Estados Unidos. Pode escrever. Esse ano será um ano de grande mudança. Bom dia a todos. Então, Fabiola, olha só, carnaval que, conversando ali com o entorno do presidente Lula, causa, sim, uma apreensão séria, enorme. E aí, por quê? Primeiro ali conversando um pouco sobre essa relação do presidente Lula com a homenagem, né? Quando chegou essa informação lá, Fabiola, para o governo, olha, vai ter uma escola do Rio de Janeiro que quer homenagear o presidente Lula, o presidente Lula disse aos aliados, homenagem não se recusa. Mas o pessoal disse na hora lá atrás, segundo algumas pessoas que eu conversei essa semana, que não, a gente disse na hora, ó, da parte jurídica e da parte da comunicação é o seguinte, não pode ter nada de governo nisso. Não pode envolver governo nisso, é ano eleitoral, tem que tomar cuidado, enfim. E o Lula falou, bom, tudo bem, mas homenagem não se recusa. O presidente conversando com seus auxiliares, e aí ainda chegaram a sugerir, Fabiola, olha, presidente, talvez não é melhor a gente pedir para a escola para adiar, para deixar para 2027, para quando, né, o senhor já tiver reeleito, ou eventualmente fora já do governo, enfim, para não ter caráter político, para ser uma homenagem, né, assim, assado. E o Lula falou, bom, essa decisão não cabe a mim, é a escola, a homenagem não se recusa. E aí, ele acaba se envolvendo, Fabiola, ele deu já uma declaração pública sobre o samba-enredo, que fala da história da mãe dele, né? Enfim, ele começa a se envolver um pouco mais nessa questão. E a figura da primeira-dama, Janja, que é ela é socióloga ligada à área da cultura, né? Ela gosta de fazer os eventos, todo mundo sempre lembra que foi ela responsável pela cerimônia de posse do presidente Lula, né? Que, enfim, aquela cerimônia marcada com uma rampa de representatividade, diversidade, enfim. E a primeira-dama, ela se envolve no carnaval e começa aí os ensaios técnicos, e aí vai junto com a ministra Aniele Franco, que são amigas. Margarete Menezes, ministra da Cultura, também estava se preparando para ir, e aí está chegando perto e o governo reforçou a ordem de que, olha, ministros, não estejam na avenida, nós não podemos correr este risco. E aí, né, no bastidor, Fabiola, bom, e a Janja, qual é o... Aí um auxiliar resume assim, olha, Carla, a gente sempre vai ter receio do efeito Janja, de o que vai acontecer. Ela é uma mulher livre, imprevisível, e ela é uma mulher com personalidade forte. Vai estar na Sapucaí, muito provavelmente, e as consequências disso a gente vai ver depois. Mas o fato é, Fabiola, que o domingo de carnaval, que vai abrir, né, com a Acadêmicos de Niterói fazendo a homenagem ao presidente Lula, vai ser olhada pelos adversários e o governo também está apreensivo com as consequências disso. Aí eu vi que vocês estavam falando, né, se ainda vai perder, ainda vai virar meme, ainda tem mais tudo isso, todo o uso político que vai ser feito, né, a depender de como aconteça o desfile, vaias ou não, enfim. O presidente Lula é esperado na avenida, né, mas, enfim, tem um camarote, inclusive algumas autoridades aí dizendo que o camarote vai estar muito cheio e que acham que nem vão, enfim, vai ser
um carnaval. E aí também não é uma grande novidade, né, misturar política com carnaval. A gente aí tem um histórico de presidentes na Avenida, mas a gente vai ver que esse carnaval já está com olho lá nas eleições de outubro, né, Fabiola? Não, e tudo isso. Barroso, atenção. Bastidor é bom, fonte é boa, e eu vou te contar. Tinha uma grande estrutura planejada e armada para este final de semana de carnaval, para receber o ministro Toffoli e um sem número de convidados no Taiaiá. Tudo pronto, 4 dias de folia, tudo certo, só que não. A informação que eu tenho é que a estrutura de segurança, inclusive de hospedagem da equipe de segurança de Toffoli, todos os quartos para abrigar, esses quartos abrigariam, né? O esquema de segurança de Toffoli, todas as reservas já foram canceladas. Então, atenção, Barroso, a informação é essa. Não é para o Taiaiá que Toffoli irá viajar no final de semana, a não ser que vá sem segurança, o que é impossível. Até mesmo... E o afastamento do Toffoli da relatoria é muito pouco provável de sanar todas essas questões. Sam. Uma coisa que o Magno falou e que assim, me chama a atenção, vamos dizer aqui, analisando o comportamento humano, né? Porque assim, o ministro Dias Toffoli, ele sabia de tudo isso. Por quê? Porque ele é uma pessoa diretamente envolvida. Então ele sabe quais mensagens trocou ou não com o Daniel Vorcaro, ele sabe se ele era ou não sócio da empresa. Então assim, a partir do momento que a gente pede o outro lado, que a gente chama no jornalismo, e o ministro sabe que a gente sabe que ele é considerado dono do resort Taiaiá e de fato ele era sócio da empresa que era dona, o ministro sabe o que vem aí. Então, isso que o Magno falou me chama a atenção. E tem outros exemplos. Vou dar um exemplo aqui do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes reagiu muito mal a uma matéria publicada pelo Metrópolis, chegou a usar termos como criminosa. E assim, a nossa apuração, a apuração que não é minha, a apuração do portal, é sólida. Então, o ministro sabe que o que a gente publicou é verdade. O ministro Dias Toffoli sabia que, em determinado momento, a Polícia Federal ia chegar a essas mensagens que o citam, ou que, enfim, dessa ligação dele com o resort que foi vendido para alguém ligado ao Grupo Master, ou seja, indiretamente a empresa da qual o ministro é sócio foi beneficiada diretamente por valores de alguém ligado a uma pessoa que está sendo investigada no próprio STF. Então, o que me chama a atenção, e o Magno falou isso sobre um certo descolamento da realidade da sociedade brasileira, eu acho que esses exemplos são claros porque me chama a atenção no aspecto humano, você negar, às vezes até ir para cima de uma informação que você sabe que é verdade, ou seja, você está, de certa forma, falseando ali a realidade, no fim das contas, tentando, de certa forma, tentar mudar o que é um fato. E também esse aspecto dos ministros, alguns ministros, né? Mas no caso da nota ali todos assinaram, não perceberem que eles estão se descolando da realidade do brasileiro, que já é um problema ali na política de forma geral, mas se tratando de Suprema Corte, que a gente está falando de judiciário, né? É ainda mais grave, porque o STF teve um papel importante aí nos últimos anos e foi empoderado de certa forma, às vezes ali, muitas vezes, muitos críticos falam que até algumas decisões passaram do limite ali do que seria comum no ordenamento jurídico e talvez, aí uma suposição, né, tenha ficado a impressão de que eles são um superpoder. E até por isso essas reações estranhas, vamos chamar assim, que eu citei aqui, porque os ministros não parecem estar acostumados a serem cobrados, né? Manifestação com foco em fora Lula. Eu ouvi isso, acho que do Nicolas também uma vez. Não, o foco tem que ser fora Lula porque não tem engajamento, impeachment para o Alexandre de Moraes. Hoje as pesquisas estão mostrando exatamente o oposto. Que esse é o tema que mais engaja o brasileiro. Vejam, nas pesquisas que eu vi, isso estava à frente de segurança pública. Ou seja, nego está mais preocupado com o Alexandre de Moraes do que com o traficante do Comando Vermelho no Rio. E eu acho que com razão. Eu dou razão. O Alexandre de Moraes é mais nocivo do que o traficante do Comando Vermelho no Morro. É mais nocivo. Porque a destruição causada por essas pessoas é a toda a ordem institucional do país.
É impossível você ter um sistema onde o traficante vá preso porque você não tem segurança jurídica em um sistema onde o Supremo Tribunal Federal escarra e defeca na lei da forma que vem acontecendo. E esse se tornou um assunto prioritário do país graças a vocês. Porque a imprensa não tratava desse assunto. A imprensa não tratou desse assunto. Isso é mobilização popular. Isso é mobilização popular que chegou à imprensa. Pelo contrário, a turma da imprensa já sabe de tudo isso há muito tempo. Já sabem das putarias dos ministros nos escritórios de advocacia. E eles não estavam nem aí. Por quê? Porque o STF estava servindo ao objetivo central deles, que não tem nada a ver com moralidade, não tem nada a ver com fazer bom jornalismo, não tem nada a ver com nada além de retirar a direita do poder. E muitos agem por vontade ideológica, por ódio, etc. Outros agem porque estão inseridos. A gente mostrou isso, financeiramente inseridos dentro do que a gente chama de sistema. Essa Polícia Federal, que agora reclama do excesso de poder do Toffoli, foi a mesma que seguiu cegamente todas as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Só que agora o Bolsonaro está na cadeia. E todo mundo quer virar a chave e voltar com a história de moralidade, combate à corrupção. É como aquele editorial do Estadão que nós trouxemos aqui ao programa há algumas semanas. Os caras do Estadão falam. Tá aí, ó, que bom. Os caras falam que fazer tudo o que eles fizeram naquela época estava tudo bem porque a democracia estava ameaçada. E aí, as medidas... Quando vocês estavam assim, ó, mimindo, vinha lá, às 4 da manhã, como de costume, a dona Malu Gaspar. Saída de Toffoli do caso Master complica a situação de Dom Pedro III. Quando eu comecei a ler, eu achava que era só mais uma nota aí, que seria uma espécie de análise sobre a situação, porque Toffoli aí, né, iria colocar a democracia, né, enfim, no jogo, como eles sempre fazem, né, ser um cara muito democrático. Mas conforme você vai lendo, já no primeiro parágrafo, você fala, eita, rapaz! Ao entregar a Fachin o relatório sobre as conexões entre o Toffoli e o Paquito, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, começou a pavimentar o caminho para a etapa seguinte. Eita! O envio de um novo documento ao Supremo. Desta vez, compilando tudo o que há no material apreendido com os executivos do Banco Master sobre ele. O imperador, o homem mais poderoso da nação, Alexandre de Moraes. Eita, rapaz. A equipe da coluna apurou que o Andrei, né, o chefe aí da PFL, a Polícia Federal de Lula, já confidenciou a Fachin que o ministro, que tinha relação próxima com o Paquito, trocava mensagens com o banqueiro e é citado diversas vezes em diálogos do celular do controlador do Master, apreendido pela PF. Inclusive, eita, nem veio, ó, fechar aqui os olhos. Em conversa sobre pagamento. Eita, rapaz! Vocês lembram que lá atrás, quando nasce a história do contrato de quase 130 milhões, que falava que, olha, garante aí que o pagamento está sendo feito no dia. Como publicamos em dezembro, a mulher de Dom Pedro III, Viviane Bastos de Moraes, tinha um contrato com o Master que previu o pagamento de 130 milhões em 3 anos para a defesa dos interesses do banco em diversos órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Até hoje, porém, não foram encontradas evidências de que ela de fato prestou serviços correspondentes a honorários tão vultuosos. Nem Viviane nem o ministro explicaram até hoje a que se refere o contrato. O relatório sobre Dom Pedro III, porém, ainda não está liberado para ser entregue a Fachin. Mas, caso fosse entregue diretamente a Toffoli, que como relator do caso do Master, tomou diversas medidas que se chocavam com a orientação da PF para o inquérito, o documento muito provavelmente acabaria arquivado. Não é por acaso que Dom Pedro III e Toffoli têm feito uma dobradinha em público e nos bastidores do Supremo. Nos últimos dias, Dom Pedro III foi o maior defensor do Toffoli na corte, apesar de todas as evidências
de que a situação do colega se tornaria insustentável. Na reunião fechada dos ministros, que discutiu o caso e acabou com o afastamento de Toffoli do caso a pedido, Dom Pedro III foi quem mais defendeu o colega. E a gente vai voltar nessa informação. Eu vou trazer só esse parágrafo lá na frente. A gente vai falar do Mendonça, bem lá pra frente do vídeo. Bem, daqui a uma hora a gente volta. Com a saída de Toffoli da relatoria, a coisa muda de figura. O caso foi distribuído para o novo relator, André Mendonça, por sorteio. Sorteio, né? Ainda assim, Dom Pedro III tem razões para estar preocupado, porque sua chance de escapar ileso das investigações diminui a cada dia. Malu Gaspar tá tentando, né, colocar esperança no coração dos bolsonaristas, só pode. Cada dia que passa fica mais difícil sair ileso das investigações. Ah, meu Deus, é muito antidemocrático isso aqui, viu? Pra que lado vai? Mas vamos voltar pro dia de ontem. Vamos voltar pro começo, pra gente não embaralhar as ideias. O dia ontem começava com um dos jornalistas de estimação do Lauro Jardim, do André Esteves, do Lauro Jardim, uma boa nota, boas análises. Aquelas perguntas que geram bastante incômodo, as perguntas que Toffoli deveria responder rápido sobre seu envolvimento com o Paquito. Logo no início do dia. E ainda iriam ter mais revelações ao longo do dia de ontem, inclusive com valores. Valores assim, o valor, o número, o possível número envolvido, a cifra. Agora que foi revelado que recebia em sua conta corrente dinheiro depositado pela Maridit, e aqui eu já achei estranho, porque eu não vi ninguém falando que recebia em sua conta corrente. Isso aqui já é o Lauro Jardim que tá falando, né? Fiquei, ué, alguém falou isso até então? Eu não sabia, só sabia que tinha recebido algum dinheiro. Mas aí o Lauro Jardim disse que na conta corrente. Toffoli resolveu vir a público assumir que isso ocorreu porque ele é também sócio da empresa. Pronto. Tirando o fato de que só abriu essa informação depois de ver sua casa cair, Toffoli tem ainda muito que se explicar, né? Se é que explicações existem, deveria fazê-lo rápido. 3 exemplos. As perguntas são boas. Primeiro, os depósitos na sua conta bancária correspondem ao mesmo percentual de participação que ele detinha na Maridit? Um percentual, ressalta-se, até agora desconhecido. Realmente, nunca nem tinha parado para pensar nisso. A suspeita entre os investigadores que o percentual depositado não tem relação com a participação que oficialmente o ministro possui. Vamos botar assim, né? Chutar. Diz que tem os 2 irmãos, o primo, ele. Muito a suposição. 25% cada um, né? E aí recebe uma quantia que é 70%. Ou sei lá, quantos por cento ele tem. E aí, recebeu mais, recebeu menos, sei lá, recebeu 130%, mais do que deveria até. E aí? É um questionamento, né? Pra saber se é o sócio ou é o dono. Porque se é o dono, aí é o pessoal da antidemocracia, né? O pessoal que não respeita o Estado Democrático deles vão falar que é laranjas. Olha lá, elas são laranjas. Aí, outra pergunta. Por que Toffoli, sabendo que o relatório da Polícia Federal indica que ele e o Paquito se falavam pelo telefone, não vem a público dizer com todas as letras que nunca trocou ligações com o banqueiro? O Toffoli não falou isso. Ele soltou uma nota, né, dizendo que a Polícia Federal faz ilações. Tá. É porque, em vez de tergiversar, Toffoli não desfaz de uma vez por todas com as interrogações que jogaram sua reputação no chão. Olha lá, né? Faz ilações, tá? Ilação sobre o quê? Ah, ele tá mentindo, eu nunca falei com o Paquito. Às vezes falou, né? Terceira pergunta. Por que, rapaz? Sabendo que fez negócio diretamente com o primo do Paquito, o Zettel, né? Com quem, aliás, trocava mensagens, Toffoli não se declarou impedido de assumir a relatoria do caso Master já no fim de novembro de 2025. Por que, afinal, ele aceitou a relatoria? Porque ele se manteve nela depois de tudo que foi descoberto desde dezembro. Por que o Toffoli não sai? Perguntas incômodas, que a falta de respostas ou as respostas que vêm no imaginário são ruins, né? São antidemocráticas. Na mesma linha, a Andresa Matais começa a trazer uns bastidores, isso no início da manhã de ontem, de como andava o clima no Supremo. Não brigue com os fatos, esclareça. Basicamente, né, falou pro Toffoli parar de ser petista, né? Que petista adora brigar com os fatos. Mas esclarecer, petista também não gosta. Ministros do Supremo dizem que Toffoli não pode brigar com os fatos e precisa esclarecer sua relação com o Paquito. As notas deixaram mais perguntas do que resposta.
Parece que os ministros do Supremo andaram lendo aí, né, o Lauro Jardim. Segundo integrante da corte, Toffoli diz que não recebeu dinheiro de Vorcaro, mas também não diz de quem recebeu ou quanto. Recebeu de quem? Não sei, né? E quanto? Essas cifras apareceram ao longo do dia de ontem. Ministros entendem que é um jogo político nos vazamentos e uma tentativa do governo Lula de se vingar de Toffoli, ainda por causa da sua posição pró-Lava Jato, mas não irão comprar uma briga sem saber onde estão entrando. O perfil do ministro é de se fechar quando está sob ataque, o que dificulta ainda mais sua defesa pelos colegas. Nesse sentido, as suspeitas de que há uma operação para desgastar a corte, operada dentro do Planalto, podem até se confirmar. Mas isso será menor do que os fatos, caso eles realmente evidenciem uma relação de negócios entre Toffoli e Vorcaro. A máxima na corte é, certo ou errado, não brigue com os fatos, esclareça. Aí no dia de ontem, o Cooper Toffoli publicou a nota oficial, onde no final, ao meio dela, né, ele admite que ele é sócio do Tayaya, né? É isso aí. E várias pessoas nas redes sociais ontem resgataram uma postagem da agência Lupa e recebeu um apoio, né, do Jorge Soros. Aí olha que coisa, 23 de dezembro de 2024. Ministro Dias Toffoli, ele é proprietário do Tayaya. O magistrado não faz parte do quadro societário. Foi uma matéria longa. Que era falso esse vídeo. E eram falsas as denúncias que circulavam no WhatsApp. Do Zap, as pessoas comuns tentando levar a verdade e os checadores perseguindo as pessoas. Mas que coisa, né? Mas vamos lá. Ainda sobre a Maridit, a empresa de Toffoli, que ele é sócio, antes de falar de cifras. A empresa de Toffoli contratou sócio de advogado que defendeu o Paquito. Quem? Sócio do Valfrido Vardi. A Maridit contratou Guilherme Lippe, que é sócio do escritório do Valfrido Vardi desde 2014. Vardi foi um dos principais profissionais da equipe de defesa do Vorcaro, dono do Master, a partir de 2017, e deixou de atuar para ele no final de janeiro. A participação de um sócio de Valfrido Vardi, como advogado da empresa de Toffoli, representa mais um vínculo entre o ministro e um profissional que atua a favor do Paquito. Na ocasião, Valfrido Vardi também contava em seu escritório com a advogada Roberta Rangel, que na época era ministra, era esposa do Toffoli, né? Era ministra, era quase isso. O nome de Lippe aparece em atas de Assembleias Gerais Extraordinárias dos acionistas. E o Valfrido Vardi é o advogado daquela ação dos partidos de esquerda, que dentro dessa ação, né, o Toffoli suspendeu aquela multa de mais de 10 bilhões. Maravilhoso. É a festa da democracia. Aí ontem, no meio da tarde, a turma da Malu Gaspar, né, ela e o Johan e ela escreviam: Vorcaro e Zettel discutiram pagamentos a Toffoli 3 anos após a venda de cota em resort. Aí você fica, mas como assim? O Toffoli falou que não, em 2021 lá, que foi pago. Mas o pessoal está discutindo isso em 2024, não está batendo essa data, né? O que eu sei é que a Malu Gaspar diz que o relatório da PF entregue ao Fachin contradiz frontalmente a versão do Toffoli sobre os pagamentos relacionados ao resort Tayaya. Divulgado nesta quinta, o gabinete do Toffoli admitiu pela primeira vez que o magistrado é sócio da Maridit. O comunicado alega que o ministro recebeu dividendos pela venda da cota para o Arlin, fundo que tem Zettel como único cotista, né, em 2021, mas nega que ele tenha recebido qualquer pagamento do Paquito ou do cunhado dele. No entanto, o relatório entregue pela Polícia Federal a Fachin detalha diálogos entre o CEO do Master e Zettel sobre pagamentos a serem repassados para o Toffoli. E esses diálogos são de dezembro de 2024, ou seja, 3 anos após a venda de parte das cotas para o fundo do cunhado do Vorcaro. Nas conversas, Zettel pergunta ao banqueiro como deveria proceder em relação aos pagamentos para o ministro. Eu fico curioso em saber como a Malu Gaspar sabe disso, né? Porque você teve acesso às mensagens? Eu não tive, eu não vi no Google, né? Então, como é que a Malu Gaspar teve acesso a isso, né? Aí você vê aquela nota do Metrópolis, da Andresa Matais, de que existe uma suspeita no Supremo que pode ter uma operação
de vazamentos operadas pelo Planalto, né? Você tem a PFL, Polícia Federal do Lula, trabalhando em parceria com a Globo, que é um braço do Lula, né? Um braço do lulismo. Fora que a Malu Gaspar e o Lauro Jardim são os jornalistas de estimação do André Esteves, que goza de uma ampla amizade com o Lula, né? Você viu os últimos dias aí, o Guilherme Amado falando como o Lula ficou feliz com o André Esteves por elogiar a economia em frangalhos do Lula. Nas conversas, né, Zeta pergunta ao Paquito como deveria proceder em relação aos pagamentos para o Toffoli. O controlador do Master respondeu que preferia que os repasses se dessem por meio do Arlim. A partir das informações contidas no relatório da PF, Toffoli terá de explicar qual a natureza dos pagamentos discutidos por Vorcar e Zeta no final de 2024. E aí, a Débora Bergamasco, da CNN, coloca assim um valor, uma cifra, possibilidade, ninguém sabe, que Vorcaro teria relatado pagamento de apenas 20 milhões à empresa de Toffoli. Ainda não há provas. No entanto, se fatores foram efetivamente transferidos ao magistrado ou a intermediário, né? 20 milhões. É um bom valor, né, gente? Dá pra fazer a feira do mês. Dá pra comprar um salgadinho, uns biscoitos, passatempo. Aí, o dia continua avançando. Ministros de Lula buscam o Supremo para medir o estrago contra Toffoli. Nas conversas com o integrante da corte, nos relatos, os ministros de Lula ouviram que a maioria dos magistrados da corte não teriam tido acesso ao relatório da PF. E realmente a imprensa relatou isso ao longo do dia e falava que o material só iria ser entregue na reunião. Teve a reunião, a gente vai chegar lá, e aí o Fachin iria dar uma cópia a cada um. Então o pessoal meio que estava cegas sobre o que estava acontecendo. Enfim, apenas Fachin e o próprio Toffoli teriam lido o documento até agora. Ministros do Supremo também relataram aos auxiliares de Lula desconfiarem que ainda há mais a ser revelado pela PF em relação ao material encontrado no celular do Paquito. O aparelho foi apreendido em novembro de 2025. Ninguém acredita que vai parar por aí. Está todo mundo ligado. Essa matéria saiu ontem, às 9h59 da manhã. Aí 4 horas da manhã de hoje, sobre não vai parar por aí. Ninguém acredita que vai parar por aí. O que é que a Malu Gaspar diz? E já está sendo produzido agora o novo documento da Polícia Federal em relação aos conteúdos ligados a Dom Pedro III. Parece que o Supremo estava prevendo, e parece que aquela nota que comentamos no vídeo de ontem, mais uma vez, do domingo, do Lauro Jardim, de que Supremo foi alertado e vai passar perrengue com avançadas investigações. O Lauro Jardim sabia do que ele estava falando. A reação de ministro do Supremo a menções de Toffoli no celular de Vorcaro. Ministros do Supremo, ouvidos pela coluna, dizem não ter tido acesso à íntegra do relatório pela PF, entregue pela PF a Fachin. Os magistrados apostam, contudo, que o material tem potencial explosivo. Estamos tentando entender, temos poucas informações, Fachin não falou nada com ninguém, o clima é péssimo. Não é péssimo não, o clima é maravilhoso. O Brasil está em festa. Está em festa. O clima não é péssimo em nada. A aposta entre os ministros do Supremo é que a PF tem mais munição contra Toffoli e outras autoridades, com base nos achados do celular do Paquito. Ninguém acredita que vai parar por aí, diz o ministro. O Igor Gadelha, ele pergunta para os ministros petistas o que eles obtiveram de informações com o Supremo, essa matéria, e aqui o Igor Gadelha entra em contato diretamente com o integrante do Supremo sob reserva. Aí vem o Paulo Capelli, né? Petistas dizem que Toffoli tem uma única saída para evitar o tiro no peito. Matéria pesada, né? É um ataque às instituições essa manchete. Dirigentes do PT avaliam que Toffoli tem uma única saída para evitar levar um tiro no peito que seria dado pela própria corte. Em conversas reservadas, petistas avaliam que Toffoli deve, o quanto antes e por decisão própria, afastar-se da relatoria do Master, uma vez que a situação teria ficado insustentável após menções a ele no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. A expectativa de aliados de Lula é que, se Toffoli segurar consigo o processo, acabará sendo afastado dele pelo Supremo e abrirá uma crise sem precedentes na corte. Isso daria combustível à oposição para pleitear o impeachment do magistrado junto ao Senado. Fora, né, o impulso nas eleições também, né? Aí, enquanto falava petistas, né, em termos gerais, ali no Metrópolis,
O Estadão dá voz ao Lula. Lula diz que Toffoli deve deixar a relatoria do caso Master ou sair do Supremo para não contaminar o governo. Isso daqui é uma coisa real, né? Porque o governo do Brasil hoje é o Supremo. Quem governa o país é o Supremo. O Lula é uma marionete. Então o Lula está falando a verdade, né? Para proteger o Supremo, que é o governo, quem realmente manda, o Toffoli deveria pedir para sair. Pelo visto, o Lula já está de olho em mais a cadeira do Supremo. Pois é, já estão falando aí que o Lula vai emplacar o Pacheco na vaga do Toffoli. Aí, se a única opção do Toffoli era declarar que ele é suspeito e abrir mão do caso, ele rejeita. Aqui não tinha terminado a reunião, aqui ainda estava no início. Toffoli rejeita se declarar suspeito e ministros do Supremo discutem em reunião, né, relatório da PF. O cara tá ruim, os bastidores do Supremo, a leitura é que o cenário se agravou pro Toffoli, que a corte vive uma crise sem precedentes e que Fachin volta a estar um fogo cruzado sobre como lidar com a intensificação dos desgastes, né? Aí o Fachin chamou todo mundo. Vamos lá, vamos passar a linha escura, ninguém nos vê, podemos conversar no particular, né? Enfim, como com a reunião reservada. 3 horas de duração, pelo menos. Conversa vai, conversa vem. Quando sai da reunião, o Toffoli se declara, né, impedido. Ele se afasta, ele entrega a relatoria. Aí, enquanto a reunião não acabava, a Vera Magalhães dizia que ministros do Supremo fazem reunião inédita para discutir o futuro de Toffoli. Não existe precedente na história do Supremo de afastamento de um ministro por suspeição feito pelo colegiado pela presidência. Na verdade, mesmo a discussão nesse formato é inédita. Nunca antes na história desse país estamos vendo algo assim, né? Estamos vendo em primeira mão quem são as pessoas que perseguiram Bolsonaro, os bolsonaristas, censuraram pessoas e descondenaram Lula. São essas pessoas. Essas são as pessoas que descondenaram Lula. Maravilhoso, né? E aí ele deixou o caso. Era mais de 8 da noite. Toffoli sofreu uma pressão crescente para se afastar do caso do Master. Para que se chegasse a um consenso, foi necessário um acordo. Já começou, né? Um acordão em que os ministros rejeitaram a arguição de suspeição contra ele e consideraram que todos os atos do magistrado no processo eram legítimos, né? Tinha que ter o corporativismo. Aí a turma da Globo traz mais alguns bastidores. Em meio ao clima tenso, o Toffoli acertou com colegas termos da saída a pedido, né, do caso Master. A discussão que levou à saída do Toffoli foi marcada por momentos de tensão. Quando ministros ouvidos pela Globo, ao perceber que encontrava resistência em boa parte dos colegas para seguir no caso, boa parte, né, não é todos, uma boa parte, Toffoli acabou cedendo e acertou com os pares que aceitava deixar a relatoria a pedido. Ao deixar o encontro dos ministros, Toffoli só fez questão de dizer: foi tudo unânime. De acordo com relatos feitos à turma da Globo, a reunião começou pesada, tensa, em meio ao agravamento da crise interna provocada pelo envio de informações da Polícia Federal com menções ao nome de Toffoli. O clima era descrito como de tensão geral, climão, sem um episódio isolado que concentrasse o embate. No início do encontro, Fachin leu trechos do relatório encaminhado ao Supremo. Em seguida, Toffoli fez uma defesa ponto a ponto, apresentou documentos e buscou rebater as informações que haviam ampliado a pressão sobre a sua permanência na relatoria. Após a exposição, os demais ministros passaram a se manifestar. Imagina, né? Aquele clima, Fachin lendo. Meu Deus do céu, quase que saiu, né? Ia falar que... Nada. Ia falar nada. Não vou ser democrático aqui. Mas que clima chato essa reunião, viu? Segundo esses relatos, Toffoli inicialmente não queria abrir mão do caso. A avaliação predominante entre colegas, porém, era de que as pressões internas e externas não cessariam. Olha, mais uma vez, preste atenção nessas palavras. Maioria, predominante, ou seja, não foi unânime. Existe uma ala no Supremo que achava que o Toffoli deveria ficar com o caso. E de que a melhor saída institucional para conter o desgaste seria a sua saída da relatoria. Alguns ministros defenderam, ainda de acordo com os presentes, a necessidade de uma resposta clara à sociedade. O ambiente começou a mudar quando o próprio relator indicou que aceitava sair caso
esse fosse o entendimento predominante da maioria, não de todos. O gesto foi interpretado como um alívio geral e permitiu a construção de um meio termo. Afinal, os ministros redigiram conjuntamente a nota que oficializou a saída do Toffoli. Interlocutores afirmam que, diante do cenário, Toffoli não resistiu à solução negociada. Apesar da distensão momentânea, integrantes da corte admitem que o episódio deixará sequelas crescentes com a divisão interna e aumento de desconfianças. A avaliação que o tribunal retorna a um estágio de menor unidade, semelhante ao período pré-pandemia, quando as divergências entre ministros eram mais expostas. Imagina com esse novo documento da Polícia Federal contra Dom Pedro III. Aí, após o Toffoli se declarar, assim, sair a pedido dele mesmo, a imprensa começou a comentar. Aí eu fui ver o da Globo, né? A Globo é o que acho que vale a pena olhar. Porque os outros normalmente até criticam, né? A Globo sempre passa pano pra tudo. Aí, o nível dos comentários. Miriam Leitão. Sem Toffoli, caso Master pode tomar rumo mais técnico e objetivo. Esse foi o máximo da crítica que a Miriam Leitão conseguiu fazer, né? Baita crítica. Meu Deus do céu. Imagina se fosse um caso onde algum envolvido fosse alguém tido como bolsonarista. Será que essa ia ser a manchete da Miriam Leitão? Aí vem o Bernardo Melo Franco. Toffoli usou toga como escudo contra investigações do caso Master. Ministro sabia desde o início que não podia ser o relator do caso no Supremo. Tu vê a diferença de tom utilizado? Eu coloquei as duas de propósito, né? Eu podia ter colocado, por exemplo, do Mário Sabino. Eu sabia que estava na sequência aqui no vídeo. Eu falei, não, cara, vou botar isso na Globo, mostrar que mesmo dentro da Globo tem os níveis de canalice. Tem os super canalhas e os extrema canalhas. Eu não sei qual dos está mais extremo, que é tipo ultra-direita e extrema-direita. Enfim, um é ultra-direita, um é ultra-canalha e o outro é o extremo canalha. Aí você escolhe aí quem é quem. O salário de Vorcaro já deu a primeira alegria, Toffoli. Só depois que a PF descobriu que Toffoli recebeu o dinheiro do cunhado de Vorcaro é que o ministro disse ter sido dono do resort Taiaiá. Aí faz um texto com nada muito novo, só criticando o Supremo, falando que está acontecendo e que... para ficar alegre, né, com o que aconteceu. Aí vem o Merval Pereira. Fez um textinho mais longo. A aposentadoria imediata é a melhor saída para Toffoli. Toffoli não tem mais condição moral de estar à frente de uma cadeira do Supremo. Isso aqui eu trouxe porque foi o mais contundente de todos. Esse cara não pode mais estar no Supremo. Isso deveria ser uma coisa óbvia para qualquer brasileiro. Eu olhei e falei, cara, realmente não dá. Toffoli, ó, perdoa aí, irmão. Não dá. Realmente passou de todos os limites. Por que Toffoli não disse, ao defender a tese de que ministros podem receber dividendos na semana passada, que ele tinha sido sócio da empresa dos irmãos e que ele recebera dividendos quando ela foi vendida? Por que Toffoli não falou isso, né? Ele falou assim, a gente tem que ter empresa e tudo mais. Eu mesmo, eu tenho empresa, eu recebi dividendos. Ele podia falar sobre isso, né? Por que o Toffoli não revelou essa informação quando foi sorteado para relatar o caso Master no Supremo? Por que o Toffoli chamou para si mesmo e colocou o máximo de sigilo em todo o processo? Porque ele queria esconder suas relações com o Paquito. É uma afirmação pesada do Merval Pereira. E esse caso, gente, não sei se vocês lembram, né? É assim, as coisas vão crescendo, não tanta proporção. Você vê, a gente normaliza as coisas. O caso ficou colocado em sigilo, que já é um absurdo. Por que sigilo? Por que subiu pro Supremo? Sabe? E vai indo, e vai indo, e vai indo. E a situação dele agora é insustentável. Não vejo como pode continuar relator e não sei como pode continuar como ministro do Supremo. A saída mais honrosa para ele seria se aposentar. Não vejo como pode dar um voto sobre outras questões que não sejam questionáveis. Ninguém sabe o que ele faz, o que ele tem, quais são as ligações. E quando se trata do PT, todo mundo sabe as ligações. Eu não entendi porque o Merval Pereira enfiou o PT no meio dessa nota. Eu sei que ele continua dizendo que Toffoli não tem mais condição moral de estar à frente de uma cadeira do Supremo. Continuar no Supremo seria desmoralizante para o tribunal. Os próprios colegas deveriam aconselhar a se retirar e pedir licença médica e depois se aposentar. Não vejo outra saída para ele se salvar nesta questão. Aí vem os editoriais. Eu falei ontem, né? Eu falei, ó, amanhã pode ter certeza, vai ter editorial da Globo, da Folha, do Estadão e tudo mais. E aí começam algumas coisas que chamam a minha atenção. O editorial
mais safado de todos é o da Globo. E curiosamente, a Globo escreveu um editorial às 1h24 da tarde. Isso aqui não é normal. O horário do editorial da Globo, em geral, é ou 7 da noite ou meia-noite. É horário fixo para sair. O do Estadão são às 3 da manhã. Então, assim, no dia de ontem, sabendo-se que iria ter uma reunião, queriam discutir a suspensão de Toffoli, a Globo escreve em seu nome, seu CNPJ, cara, não dá pro Toffoli ficar na frente do Master. Ele sustentava a relatoria. Aí depois eles até atualizaram, né, o editorial ao longo do tempo, porque no início, deixa eu ver como é que tava. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui como é que tava exatamente a manchete inicial do editorial do Globo. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Ah, tá. O nome a matéria original em vez de ser era insustentável a relatoria, o editorial original era insustentável. Em vez de era é. E aí a Globo atualizou. E eu sei isso como? Eu sei assim, ó. Pelo link. Aqui, ó. A Globo tem um link. Quando a Globo atualiza o título, ela não tem como atualizar o link. E o link era esse aqui, ó. É insustentável a relatoria de Toffoli no caso Master. Outra matéria aqui da Globo, ó. A aposentadoria imediata é a melhor saída para Toffoli, que é exatamente a manchete. A Globo atualizou, né? A Globo mandou um recado. Às 1h24 da tarde, a Globo mandava o aviso. Olha, tem que tirar. Tem que tirar. Estamos dando a ordem. Temos que tirar. E aí faz um editorialzinho, minha boca, michuruca, e depois atualizaram, né? É estranho a Globo atualizar. Estranho. Por isso que eu falei, chama minha atenção. Chama minha atenção, né? Aí muita gente só lê depois. Aí acha que a Globo fez o editorial depois da decisão do Toffoli, né? E não foi. Aí eles mudam algumas coisas, mudam alguns parágrafos. E aí termina. Olha como é que a Globo terminou. O momento exigia determinação. E o afastamento de Toffoli era o passo correto. O Master não trouxe risco ao sistema bancário. Seria uma tragédia se minasse a credibilidade do Supremo. Eu tenho para mim que o texto original devia ser que o momento exige determinação. E o afastamento de Toffoli é o passo correto. Devia estar assim. Deixa eu ver se por acaso eu consigo achar. Deixa eu ver se alguém arquivou esse editorial na internet. Se alguém arquivou, vai ser engraçado. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Já tá até aqui, ó. Vamos ver se alguém arquivou. Vamos ver. Se a sorte tá no nosso lado ou não. Acho que não teria por que alguém arquivar, né? Aqui não carregou nada. Deixa eu ver esse aqui. Ó. Falei o quê? Falei o quê? A Globo mudou, não foi? É insustentável a relatoria de Toffoli. Ah, amigo. Eu conheço essas desgraças do consórcio. Esses demônios da Globo. Deixa eu até abrir aqui a matéria, ó, lado a lado. Vamos fazer aqui um comparativo ao vivaço da manipulação da Globo. É insustentável. Era insustentável. Diante das revelações, o ministro tem o dever de se declarar suspeito. Tinha o dever, ó. A Globo foi mudando todo o editorial. Tornou-se sustentável. Tá, permaneceu do Toffoli. Sobram razões, tá. Em nota conjunta, os 10 ministros. Tá, firma a nota. Deixa eu ver o segundo parágrafo. Opa, ó. Não tem esse segundo parágrafo na matéria original, ó. Aqui eles atualizaram. A Globo é miséria. Já alterou todo. Esse aqui também não tem, ó. Não há até o momento ato ilegal criminoso de Toffoli. Não tem isso. Deixa eu ver se tem depois. Ó. Totalmente diferente o editorial. A Globo fez uma queima de arquivo. Caraca, o que falava o editorial original, né? Mensagens trocadas entre o Paquito e seu cunhado comprovam pagamentos. A Globo batia, ó. Porra, agora ele vai ter que ler esse editorial. E você não entendeu porque eu só peguei um parágrafo. Foi o editorial mais fraco de todos, foi o da Globo. Só que foi fraco porque o Toffoli se declarou suspeito. A Globo passou o recado, as ordens foram cumpridas, então a Globo fez uma queima de arquivo. Vamos lá. Vou ler todo, pra você ver a diferença de tom.
O original, que a Globo dava a ordem, era: tornou-se insustentável a permanência de Toffoli na relatoria do processo sobre Banco Master. Diante das revelações do relatório entregue pela PF, Fachin, enfim, o melhor... entregue ao Fachin, né? O melhor que Toffoli tenha a fazer é declarar suspeito para conduzir as investigações. Do contrário, caberá ao plenário determinar sem demora a sua suspeição e o sorteio de outro ministro. O Globo deu ordem. Se o Toffoli não entregar, tem que derrubar ele. É verdade que até o momento não há ato ilegal ou criminoso que possa ser atribuído, mas não é disso que se trata. No campo da ética sobram razões para o seu afastamento. Aí era porrada, ó. Porrada. Pá! Mensagens trocadas entre o banqueiro Paquito e seu cunhado, Fabiano Zettel, comprovam pagamento de fundos ligados à Master, a empresa Maridit, que sabe-se agora tem Toffoli entre os sócios. Há também convite para o Paquito participar de uma festa de aniversário dele e registro telefonemas entre os dois. Mesmo que se sinta capaz com esse tipo de relação com o investigado, Toffoli jamais será visto como isento. O conflito de interesses é evidente e a suspeição dará a certeza que o caso será conduzido sem viés. Quando o fundo de investimento administrado por Zettel compraram em 21 participação no Maridit, lá no Taiaiá, um Master, um banco em ascensão, sem suspeitas de irregularidades. Zettel tampouco frequentava o noticiário policial. A empresa de Toffoli integrou a administração do resort até fevereiro de 2025, ano que todos venderam suas participações. Em nota, ele ressaltou que a lei orgânica permite o magistrado integrar quadro societário, papapá, e qualificou como ilações as suspeitas em torno do Taiaiá. Do ponto de vista ético, contudo, as objeções são eloquentes. Com a Maridit e a companhia de fachada, não havia exigência de que revelasse a identidade de todos os acionistas. Em nome da transparência, contudo, Toffoli tinha a obrigação de reconhecer o vínculo e se declarar impedido de assumir a relatoria do caso. Havia ainda o agravante dele ter voado em jato particular na companhia de advogados aplicados no inquérito, para assistir, a final da Libertadores. De lá para cá, Toffoli tomou diversas decisões questionáveis, aí coloca as decisões, aceitou a tese de manter o caso no Supremo, a cariação lá do Banco Central, quis manter as provas da PF, lá no Supremo, depois na PGR, onde só poderiam ser examinados por peritos indicados pelo próprio Toffoli, reduziu o prazo para os depoimentos, por fim determinou que a PF enviou ao Supremo dados dos celulares apreciados, inclusive aqueles em que ele é mencionado. Em meio a tudo isso, a revelação do escritório da mulher de Dom Pedro III, e aí terminava: ó, o momento exige determinação. O primeiro passo é que Toffoli se afaste ou seja afastado. O Master não trouxe risco sistêmico ao sistema bancário. Seria uma tragédia se minasse a credibilidade da Corte Constitucional. Aí depois que a ordem foi cumprida desses desgraçados da Globo, a Globo faz uma queima de arquivo, manipulação e faz um editorial já em defesa do Supremo, já tratando o Toffoli como um herói que fez a coisa certa. Aí começava, o parágrafo era igual, Aí depois trazia a nota, em nota conjunta, os outros 10 ministros declararam não ser cabível a arguição de suspeição, reconheceram a validade dos atos praticados por Toffoli. A presidência do Supremo, ouvido todos os ministros, acolhe comunicação quanto ao envio dos fatos respectivos sobre sua relatoria para que promove livre redistribuição. A Globo já começa a dar, voz pro Supremo. Atualmente legal, coisa que pode ser atribuída ao Toffoli. Aí que fala mais no campo da ética, tem uns problemas. Aí falava do Zettel, aí falava do convite do Vorcaro, mesmo se sentisse capaz. Ó, aqui... deixa eu ver. Aqui repete o outro, Lá de 2020 esse parágrafo é o mesmo, vamos dos problemas do Toffoli. De lá para cá, Toffoli tomou diversas decisões questionáveis, aceitou a tese para manter, decretou altíssimo nível de sigilo, centralizou a investigação. E aí terminava. O momento exigia determinação. E o afastamento de Toffoli era o passo correto. Tá vendo? Olha como o Supremo é gente boa. O Master não trouxe risco ao sistema bancário brasileiro. Seria uma tragédia assimilar essa credibilidade do Supremo. Eu nunca vi na minha vida um editorial ser alterado. Nota, notícia, reportagem, altera, porque você fala de alguém, a pessoa rebate, tem uma atualização, um fato novo, uma correção. Atualizar, manipular um editorial, rapaz, isso é novo, viu? O nível de vagabundagem, de canalice da Globo subiu de nível de novo, viu? Aí a Folha. Bem, olha que nem fede nem cheira.
Fim da linha para Toffoli, né? Era 5h30, Toffoli não tinha renunciado ao caso. Aí terminava falando que diante da insistência indefensável de Toffoli em permanecer na função de relator, coube a seus pares a inevitável medida profilática de retirá-lo do caso. Aqui também está editado gesto editorial, né? Foi decisão sem dúvida difícil e delicada, mas estava em jogo a credibilidade de instituição democrática fundamental. A corte mais alta do país precisava dar exemplo de republicanismo e mostrar que seus membros estão submetidos à lei. Ah, meu Deus, como o Supremo... Né? O Supremo está sempre dando exemplo do que é certo. Ah, não. Aqui agora eu quero ver também como era o encerramento original. Opa! Até... o título também é alterado. O título original era Toffoli deve se afastar do caso Master e da corte.